Presidente da Câmara, senhores deputados, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Foi apresentada a esta Assembleia a informação escrita do senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, relativamente ao período de 1 de novembro de 2014 e 21 de janeiro de 2015. Da leitura da mesma e das palavras que aqui foram proferidas pelo Sr. Presidente, podemos assumir que a Câmara Municipal de Lisboa continua a trabalhar em prol da cidade, resolvendo muitos problemas que se arrastavam, renovando-a, potenciando a mesma para enfrentar os desafios do século XXI, não obstante a austeridade a que o país foi sujeito nestes últimos anos. E a Câmara, executando políticas públicas ou apoiando e fomentando programas que promovem a economia, a cultura, a solidariedade e o humanismo, o bem-estar, o ambiente, a reforma administrativa da cidade, o desporto, a participação dos cidadãos nas decisões da cidade e a inovação e tantos outros setores, bastava que tivessem cuidado de ler a mesma informação, temos que concluir que Lisboa está sempre, e está neste momento, e estará também muito mais tempo, certamente, no bom caminho. Como sabemos, as cidades modernas, como Lisboa se está a transformar, são as que melhor respondem às necessidades e aspirações dos cidadãos. São as cidades onde as pessoas têm uma qualidade de vida e todas as infraestruturas necessárias para estudar, trabalhar, investir e aproveitar o tempo livre. A cidade moderna, como Lisboa se está a tornar, ou é já para muitos, como para nós, ainda poderá melhorar, é aquela em que as pessoas se inspiram para criar coisas novas, inovar, implementar novos projetos e ter acesso a um mundo de experiências num ambiente vibrante e diversificado. Lisboa já tem todas as infraestruturas básicas que, juntamente com os seus preços competitivos, tornam muito fácil, eficaz e confiável criar uma empresa global com sede em Lisboa ou então cativar cada vez mais turismo, bem este essencial para a economia local e nacional. Também sabemos que a cidade está em constante transformação, a melhorar a qualidade das suas infraestruturas e a preparar para enfrentar novos desafios, sendo cada vez mais competitiva em termos globais. Contudo, importa referir alguns aspectos que sobressaíram da informação e que vêm demonstrar o bom trabalho desenvolvido pela Câmara. Por esse aspecto, iremos referir alguns aspectos, e não são aspectos de cosmética, como aqui foi referido pela senhora deputada do CDS, não são factos de cosmética, não são pinturas, são factos, e é com factos que estamos a falar, factos que vou aqui relembrar que foram enumerados na informação escrita da Câmara. Sobre as contas, custa admitir, é verdade, e parece que há partidos que ainda não perceberam o que é uma dívida e o que não é uma dívida, mas isso certamente os seus assessores explicarão melhor, não sou eu que vou explicar isso. O certo é que uma dívida existe e a dívida foi diminuída. Sabemos que, com o rigor que esta autarquia teve, de facto conseguiu uma coisa que não se esperava, mas conseguiu. É que de 2006, que era 400, eu até acho que estou a ler mal, 459 milhões de euros de dívida a fornecedores, diminuiu drasticamente em 2009 para 109 milhões de euros em 2009. Facto é que, passados 5 anos, a dívida está em 6 milhões. Meus senhores, isto é um facto, não são utopias, não são maquilhagens, é um facto. Mas se a dívida a fornecedores cresceu, o prazo médio de pagamento a fornecedores diminuiu igualmente. Pois tal prazo era em 2006, 324 dias, cerca de um ano. Imaginem-se vocês, cerca de um ano para receber uma quantia que tinham direito. Em 2009 passou para 100 dias e cerca de 3 meses, muito menos. E expande-se qual o resultado de 2014, que foi reduzido para 7 dias. Nenhuma semana, uma semana. Só este facto merecia que todos pudessem ficar satisfeitos, pois o Executivo deu um enorme contributo para o desenvolvimento da economia da cidade e do país, pois a sua responsabilidade para com Lisboa impunha-lhe e fez. Só não se percebe como foi possível, no passado, ter prazos de pagamento de 324 dias. Que este sim contribuíram não para o desenvolvimento da economia local e nacional, mas para a sua degradação, prejudicando a cidade. Felizmente que se alterou essa tendência e que aqui importa salientar, pois em tempos de austeridade, o que esta Câmara Municipal fez foi isto, com todo o rigor e firmeza que já nos habituou, foi minimizar
os efeitos dessa austeridade para as empresas e para os cidadãos. Pois é muito diferente uma empresa receber num ano ou numa semana, com todos os impactos que uma situação ou outra tem para a economia local e nacional, mas sobretudo para a sua própria existência e viabilidade. Uma vez que muitas empresas foram à falência por situações destas, atrasos nos pagamentos. Os nossos parabéns por esse feito. Porque a Câmara Municipal, como aqui foi dito, contribuiu naquilo que lhe era exigido e possível para que não houvesse um desemprego, como aqui falou muito bem o PCP, em Lisboa. Não cabe à Câmara, porque contribuiu com as suas políticas para que isso se invertesse. Não é a Câmara que é responsável, são outros que têm que ser responsabilizados. Se a nível financeiro a Câmara Municipal de Lisboa apresenta factos que demonstram o bom trabalho que estão a fazer, não falando do mandato para o qual foram eleitos, e cumprindo comprometido em prol da cidade, que também contribui muito para a economia do país e da cidade, executando as políticas que potenciam o turismo em Lisboa, sendo este cada vez mais uma referência no turismo internacional, setor cada vez mais importante para a economia local e nacional. De facto, aí estão os turistas nas 4 estações do ano a invadir Lisboa, os prémios internacionais, as distinções, sempre colocando a cidade como um dos destinos turísticos melhores do mundo. E isto também são factos, senhores deputados, não são utopias, são factos. E por falar em turismo, no ano 2014 houve um crescimento do turismo para a cidade. De facto foi aqui referido, e muito bem, e também salientar o reconhecimento pelo PSD, na voz do Sr. Deputado Vítor Gonçalves, que reconhece o esforço brilhante que a Câmara fez nesse sentido, finalmente reconhece alguma coisa de boa e positivo deste município. O certo é que a taxa de ocupação da hotelaria de Lisboa em 2014 foi de 72%, aumentando 8% em relação a 2013. A oferta aumentou 3,2%, passando de 17.300 para 17.900. O número de turistas atendidos nos postos de atendimento cresceu 163%, passando de 1,31 milhões para 2,14 milhões. Vejam bem o crescimento do turismo. Relativamente à região de Lisboa, com base nos dados provisórios do INE, esta teve um crescimento nas dormidas de 14%, resultando num volume financeiro de 11,5 milhões de euros em receitas para a área metropolitana. Estima-se, com base nos mesmos dados, que as receitas da hotelaria tenham atingido os 679 milhões. Estes são factos, 679 milhões de euros em 2014, a corresponde a um acréscimo de 15,3%. De resto, e também porque são factos, é importante aqui relembrar, a cidade, a nossa capital, continua a ser reconhecida internacionalmente como destino turístico. Lisboa está no top das preferências turísticas na Europa enquanto melhor destino turístico para visitar em família ou em lua de mel, ou até mesmo fazer férias de inverno de acordo com o ranking Best Vacations no site do US News. A capital portuguesa foi destacada nas categorias melhor destino de férias de inverno, segundo lugar, destino mais acessível, segundo lugar, destino mais acessível para a lua de mel, terceiro lugar, melhor destino para visita, sexto lugar, melhor destino em família, 10º lugar, melhor destino de lua de mel, 10º lugar. Pergunto, há 10 anos atrás estava em que lugar? Ninguém sabe. Então, peço a todos vós para irem tentar pesquisar estes dados e verão a diferença de uns anos, numa década, o que se conseguiu fazer em termos de turismo. É verdade. Custa, são factos, mas temos que aceitar. São factos. Todos estes números e indicadores falam por si, não podendo deixar de demonstrar nesta Assembleia o excelente trabalho que a Câmara, também neste setor cada vez mais importante da economia, tem vindo a desenvolver e implementar. Mas mais factos existem, senhores e senhoras deputados. Relativamente, e fazendo referência à intervenção escrita, importa salientar que passados 40 anos, diga-se 40 anos, finalmente se vai resolver mais um problema que existia na cidade, mais concretamente no bairro Fonsecas e Calçada, na freguesia de Alvalade, em que a Câmara Municipal, por sua iniciativa, promoveu uma operação de loteamento que visa a regularização da situação cadastral dos blocos A e B, dos bairros Fonseca e Calçada, cuja construção foi promovida pelas cooperativas de habitação 25 de Abril, Fonsecas, e unidades do povo Calçada em terrenos municipais no âmbito do processo SAL iniciado há 40 anos. Mas também podíamos falar da delimitação da área de delimitação urbana de Val de Chelas, necessária à cidade, em especial naquela zona, pois o Val de Chelas apresenta-se como um território fragmentado, onde coexistem reminiscências rurais, antigos palácios, edifícios fabris, obsoletos e abandonados, e onde destaca a situação da Vila Dias, justa posição de infraestruturas que acrescentam
acrescentaram rupturas e impactos negativos sobre o envolvente do potencial urbanístico que advém de corresponder à segunda área aluvionar mais importante da cidade. Já por não vos amassar com inúmeros projetos urbanísticos que têm vindo a ser implementados na cidade e continuam a ser no futuro, certamente, com vista a adotar e preparar a cidade para enfrentar os desafios do século XXI e reabilitar a cidade, que durante anos, como o projeto, o Morro à Nascença, projeto de Alcântara 21, que toda a gente se deve recordar, 2005, que sendo um projeto nunca passou disso, o facto é que nunca nenhuma Câmara tentou revitalizar tanto esta cidade como o atual Executivo. Mas teremos sempre contra a Câmara e nesta Assembleia as vozes do passado, os vendilhões do templo, sempre contra tudo e mais alguma coisa que esta Câmara tenha a fazer. Temos de reconhecer a sua tenacidade, Sr. Presidente, bem como a do seu Executivo, pois todos os dias, contra ventos e marés, continuam a lutar, a trilhar o caminho de uma Lisboa virada para os lisboetas e para o mundo. Relativamente ao projeto dos percursos pedonais da Graça, também não os vou amassar, já foi aqui dito, fundamental e essencial para a cidade, aquela colina do Castelo belíssima, e também mais um investimento desta Câmara para o turismo. Aqui está mais uma contribuição. Do ponto de vista social, o programa Mitra, efetivamente, com este programa, pretende-se prestar apoio a pessoas com dificuldades na integração da sociedade através da criação de um conjunto de valências como habitação assistida, emprego protegido ou apoio na saúde. Este projeto visa contribuir contra a pobreza e a desigualdade, porque esta é uma das prioridades da autarquia e também nos últimos anos tem desenvolvido um trabalho excelente nesta área. É mais um programa que também pouca gente aqui falou, mas eu relembro, são factos. Eu sei que às vezes ouvir factos custa, mas temos que os dizer para todos ficarmos a perceber o que é que se está a fazer na autarquia. Houve também a assinatura do protocolo, Núcleo de Planeamento e Intervenção das Pessoas Sem Abrigo. Outro protocolo, outra ação fundamental para a cidade, que vai aumentar a eficiência na resposta à cidade, às pessoas sem abrigo. São através destes protocolos, reconhecidos e valorizados, que a cidade cresce e se preocupa com os seus cidadãos. A Câmara está a trabalhar nesse sentido, meus senhores e minhas senhoras. Por outro lado, também foi inaugurada a unidade de atendimento de pessoas sem abrigo. Pouca gente aqui referiu, não sei porquê, se calhar com algum receio. Toda a gente fala muito, mas quando chegamos ao ponto do humanismo e de solidariedade, parece que esquecemos um pouco disto. O certo é que, mais uma vez, a Câmara Municipal inaugurou esta unidade. E esta unidade destina-se simplesmente ao atendimento, apoio e encaminhamento de pessoas isoladas e famílias em situação de sem-abrigo ou com domicílio instável na cidade de Lisboa, designadamente prestando apoio psicossocial, apoiar pessoas e famílias em situações de dificuldades e emergência social. Portanto, quem aqui disse que a Câmara não está a fazer nada, não sabe, não leu, não quer saber, e é uma verdade, a Câmara está a fazer tudo o que é possível dentro dos seus instrumentos, das suas habilitações, para resolver os problemas da cidade e dos lisboetas, e que nós muito nos contentamos com isto. Também tenho aqui que salientar, e aproveitando para louvar a ação do seu vereador do CDS na Câmara, o Plano Municipal do Combate ao Desperdício Alimentar. Um bom programa este que pretende otimizar a recolha do desperdício alimentar produzido em Lisboa, alargar em tempo útil o âmbito da sua distribuição junto da população mais carenciada, criar e manter uma rede de voluntariado capaz de garantir a cobertura da cidade, sensibilizar os diferentes stakeholders para o combate ao desperdício alimentar e apoiar as organizações do cumprimento dos requisitos adequados à recolha, armazenamento, distribuição dos bens alimentares em perfeitas condições de qualidade, higiene e segurança. Este senhor vereador do CDS, que eu louvo, sendo da oposição, está a colaborar com a Câmara para resolver os problemas. Bem-hajam, e que só gostaríamos que houvesse outros vereadores que também com a sua posição construtiva pudessem contribuir para a cidade, porque é isso que nós fomos eleitos. Não é por outras questões, é para isso que fomos eleitos. E bem-haja, senhor vereador, aqui apoiando a Câmara neste assunto tão importante para o nosso município. Também ninguém falou, ou falaram aqui por alto da reforma administrativa, parece que já é uma coisa que não é importante referir e que já está tão sedimentada, e bem, que não falta. Mas eu vou aqui ressalvar para que não fique em causa. Foi referido também aqui que no âmbito da reforma administrativa
acentuou-se ou sedimentou-se ou concretizou-se a transferência das competências de licenciamento, que são competências que são mais um passo, e é um passo importante para a consolidação do papel das juntas de freguesia na gestão da cidade. Se isto não é uma boa ação efetuada nestes 2 meses, meus caros deputados e deputadas, não omitiram, não leram, o certo é que está lá na informação com toda a clareza. Mas também está lá, algures na informação, que do ponto de vista da higiene urbana, e basta os seus deputados passearem um pouco pela cidade e perguntarem aos cidadãos o que é que melhorou. E toda a gente reconhece que houve melhorias na higiene urbana. E isto se deve muito ao Sr. Vereador do Pelouro, que juntamente com as freguesias está a resolver os problemas da cidade em termos ambientais, em termos de salubridade, em termos de saúde pública, situação que já há muito, e felizmente que assim é, que já há muito não se via, e felizmente que com esta reforma e com esta atitude do Executivo, o Executivo Municipal se consegue resolver. Também não foi aqui falado, mas eu gostaria de referir de facto, Lisboa foi escolhida para o projeto 100 Resilient Cities. Ninguém falou. Porquê? Porque é importante, porque promove a cidade para o futuro, mas só para terem uma ideia, com este projeto é promovido pela Fundação Rockefeller, foi apresentado em 3D em Singapura e juntam-se esta cidade às grandes cidades, às grandes metrópoles como Los Angeles, Nova Iorque, Roma, Cidade, México, São Francisco, Melbourne, Rio de Janeiro e quanto a outras. Não, mas tem que ver, tem que se ver, estas coisas têm que se ver. E, de facto, com Londres, Paris, Barcelona, Boston, Valência, Santiago e outras. Portanto, é um projeto importante que visa um espaço urbano mais resiliente, capaz de responder de forma célere e eficaz aos riscos e aos impactos presentes e futuros causados por catástrofes naturais, alterações climáticas e pela complexidade própria do espaço urbano. Aqui está um projeto desafiante que ninguém ousou aqui falar, mas eu aqui quero repor este facto. E parabéns mais uma vez ao Executivo. Não me canso de dar parabéns, mas tenho que dar, que é verdade. Relativamente ao orçamento participativo, eu estranho a posição do Bloco de Esquerda, porque efetivamente, denegando ou eventualmente dizendo aqui que havia uma falta de democracia neste Executivo, relativamente ao orçamento participativo. Se há democracia é precisamente nesta medida, que já vai na 7ª edição, e que 57 mil cidadãos de Lisboa participaram nos últimos 3 anos, tendo o site sido visitado por mais de 224 mil cidadãos, e certo é que das 669 propostas apresentadas, 211 foram transformadas em projetos que resultaram em 13 projetos vencedores. Se não há democracia, obviamente é que também não sei qual é a democracia que aqui falamos. Certo, não será a minha, certamente. Lisboa candidatou-se, por sua vez, também à Capital Verde Europeia, e aqui congratulo-me que os verdes, em vez de louvarem esta candidatura, vêm questioná-la, perguntando porquê, com que custos, como é que vamos financiar isto? Por amor de Deus, vamos ser realistas, mais uma candidatura para a cidade, mais um benefício para a cidade, e depois vêm os velhos do Restelo, os vendilhões do templo, dizer, não, o que é que vamos fazer? Não pode ser assim. Para criar a cidade, para conseguirmos ser todos juntos, todos criticando, construindo e promovendo. Portanto, não vale a pena, basta lerem, portanto, está tão descrito, é um projeto tão ambicioso, tão importante, que vai, mas só para terem uma ideia, vai, em termos de ambientais e de vivência, vai facilitar a definição dos elevados padrões de desenvolvimento urbano sustentável, vejam bem, escutando as necessidades dos seus cidadãos e apresentando soluções pioneiras e inovadoras aos desafios ambientais. Querem melhor do que isto? Eu acho que a Câmara também aqui merecia um louvor e não uma crítica, como aqui foi dita, injusta, diga-se. Quanto ao ambiente e energia, tenho que reconhecer que a senhora deputada Maria Luísa Alvim do CDS está de parabéns porque, mais uma vez, hoje estou a dar muitos parabéns ao CDS, mas de facto são os que merecem, porque reconheceu aqui que também o processo de substituição das lâmpadas incandescentes dos semáforos por óticas LED vai trazer benefícios para a cidade. Foi o único, e por isso agradeço também esse reconhecimento, porque se virmos o que é que se vai poupar, com isto, há uma redução de cerca de 160 mil euros ano nos primeiros 2 anos e mais de 800 mil euros nos anos seguintes. Meus senhores, eu sei que isto é amassador estarem-me a ouvir, mas são factos e isto custa ouvir a verdade. E a verdade, quando se diz, não merece castigo, como dizia alguém, e eu gosto de dizer a verdade.
O certo é que também parabéns ao Sr. Vereador Sá Fernandes, que implementou esta medida, e de facto também dá parabéns, porque é com estas medidas que se consegue aquela famosa redução de dívida. É com estas medidas de redução, medidas de sustentabilidade, que esta Câmara está de parabéns por isso. Quanto aos bares, eu não vou falar, porque já foi aqui explicado. É pena que a Câmara não tenha instrumentos, porque quem tem esse dever também não o faz, por algum receio certamente. A Câmara já demonstrou que não tem receio nenhum em priorizar a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, e é pena que não tenha outros instrumentos para ainda para reduzir mais o aproveitamento da via pública, que sabemos que às 4, 5, 6 da manhã, muitos jovens, e é uma pena, mas o facto é que andam pela cidade a beber e a fazer outras diabruras e que não seriam desejáveis. O certo é que não pode fazer mais, mas o que fez, dou-lhes também o Partido Socialista dá-lhes parabéns, porque de facto mostrou energia e vigor, e é isso que precisamos para mudar Lisboa e Portugal. E depois também ninguém falou de inovação. Ora, inovação, achei estranho que ninguém tenha falado de inovação, mas a Invest Lisboa, que tem vindo a posicionar a Lisboa como uma Atlantic Business Hub, eu também não sabia o que era, fui investigar. O certo é que nos últimos 4 anos, e continua por aí adiante, já apoiou mais de 629 projetos. Nos últimos 12 meses foram realizadas 7 reuniões e envolveram a participação ativa de 130 empresas. Já criaram as startups Lisboa Tech, Lisboa Commerce, com parcerias com o EPMEI, Montepio, Isqueté e outras. Criaram mais de 180 pós-trabalhos. Mais uma medida. Também ninguém falou, mas criou mais uma medida. A criação de rede de incubadoras, mais 650 pós-trabalhos, também ninguém falou, ajudou, falou, ninguém fala, é isto que eu tenho que dizer. Eu acho estranho porque há um esquecimento quando tem que se falar de coisas sérias e nós estamos aqui a falar. Mas o certo é que se criou. Quem é que implementou? Quem é que promoveu? A Câmara Municipal. Espante-se que foi a mesma que está aqui hoje a ser escrutinada e a criticada injustamente. Bom, mas continuando, para não estar aqui a amassá-los mais... pois tem, mas tenho que me ouvir. Agora é o meu momento, desculpem lá. Eu só tenho um e tenho que o aproveitar. Não, desculpem, eu sei que custa ouvir a verdade, mas eu tenho que a dizer. Eu sou homem da verdade. Não. Desculpa lá, eu agora vou continuar. Peço desculpa. Poderia estar aqui a falar de mais ações que a Câmara Municipal desenvolveu em prol do progresso da cidade. Já estou a concluir. Mas certamente seria muito penoso para muitos ouvirem estas medidas, sabendo que se podem fazer e demonstram vontade real de resolver os problemas da cidade e dos lisboetas, contribuindo para uma cidade mais sustentável e mais solidária, e até mais feliz, como temos aqui alguns deputados a rir-se, mais feliz. É verdade. E por isso, os meus parabéns ao Executivo, que tem vindo a resolver os problemas da cidade. Peço-lhe, Sr. Presidente, que não tenha receio dos vendilhões do templo, que dizem que vão interpor ações contra o município por ter tomado as decisões mal acertadas para a qualidade de vida dos cidadãos, ou que dizem que pretende esconder questões que vêm aqui não apresentar, como a questão de Monsanto, como o Bloco de Esquerda há pouco referiu. Não, o Sr. Presidente fez muito bem, não tem nada que dizer, porque já foi agendado para a próxima Assembleia, a pedido, por acaso, do Bloco de Esquerda. Portanto, dizem uma coisa e fazem outra. Isto não é política, meus senhores. Isto é tudo menos política. E sejamos sinceros. Por isso, Sr. Presidente, peço-lhe, efetivamente, para não ter receio dos vendilhões do templo e continue na sua luta pelo desenvolvimento de Lisboa em prol da cidade, porque certamente lhe será conhecido, como já é neste momento, mais tarde, por todos nós. E continua, é verdade, e tu já também estás a reconhecer algumas coisas, já há bocado reconheceste, e continua a trabalhar em prol da cidade, pois se a cidade hoje está no melhor, deve-se à sua visão política e ao excelente trabalho do seu Executivo. Lisboa agradece. Mas, Sr. Presidente, sabendo que existe um longo percurso, porque Roma e Pavia não se fizeram num dia, a resolução dos problemas da cidade também não se resolve num dia. Há aqui pessoas que pensam que resolvem num dia, mas não resolvem. E é por isso que o nosso grupo parlamentar sabe reconhecer o mérito, quando existe, como aqui foi referido. Mas também tem que questionar o Executivo, porque essa é a sua responsabilidade. E não saíríamos daqui se não tivéssemos a responsabilidade. Porque para isso foi eleito, e para isso teremos também que criar algumas respostas, pelo menos de reflexão, para que todos nós possamos hoje sair daqui com mais algumas decisões, mais um contributo para a melhoria da vida na nossa cidade. Por isso, dirijo-me assim, Sr. Presidente, depois o senhor responderá, se entender,
Gostaríamos de saber, que isto é uma questão muito importante e já anda há muito tempo para ser resolvida, para quando a cidade tem uma solução para a Vila Macieira. Por outro lado, e é fundamental também para a qualidade de vida na cidade, saber em que fase está o plano de pavimentação da rede rodoviária municipal, instrumento essencial para a rede rodoviária de Lisboa. E por último, Sr. Presidente, esta gostaria, e sei que vai responder, porque responde sempre aos grandes desafios, e aqui vai um grande desafio. Para quando um centro de congressos de dimensão internacional para acomodar conferências internacionais que irão potenciar ainda mais a cidade para o mundo? Cidade esta que o Sr. Presidente já tanto fez e muito nós nos orgulhamos. Pelo referido, temos que concluir que factos são factos, senhores deputados, senhoras deputadas, e contra factos não há argumentos. Mas, enquanto muitos dos senhores deputados da oposição não perceberem o que a cidade vos diz e a conhecerem, continuarão a entoar os cânticos do passado como verdadeiros velhos do Restelo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.